Que é a gravação aqui da aula. Foi tranquila a prova ontem aí? Tranquila, né? Bom, como ninguém disse que sim nem que não, tô assumindo que sim, tô assumindo que foi tranquilo. Nem mexi na prova ainda, tá? Nem olhei elas ainda. Tinha umas questões objetivas, mas tinha umas questões discursivas, eu nem olhei as discursivas ainda não. Se Ô, vocês olharem lá professor, só... Oi. tá sem a sala de mensagem aí. Eu não sei se é você que ativa. Aqui não tá aparecendo, não. A sala de mensagem aonde? Sala de mensagem que tem aqui no sisteminha aqui do Teams. Eu não sei, o pessoal tá escrevendo aqui. Ah, tá. Pra mim não tá aparecendo, não. Vou tentar abrir de novo aqui. De repente você sair e entrar de novo. Essas coisas, usa a solução Windows. Sai da aplicação, entra de novo e aí vê se vai. Vamos lá, ver se ele vai entrar de novo aí, se vai funcionar. Boa noite, Marcos. Beleza. Agora foi. Ah, então beleza. Foi só sair e entrar de novo, né? De vez em quando acontece isso, cara, a melhor coisa é entrar e sair de novo, que normalmente resolve. Bom, vamos lá então. O que eu estava falando com vocês era da prova de ontem, né? Foi tranquila? Ah, um pouquinho de dificuldade na primeira questão. Tá, beleza. A gente pode, se vocês quiserem, antes da gente, vocês que sabem, se quiserem, antes da gente começar a ir no laboratório, eu posso dar uma passadinha na prova. É rapidinho, né? Não é muito demorado, não. Vou dar uma passada rapidinho, a gente perde 5 minutinhos aí, 10 minutinhos, a gente passa. Não vai ser, não vou escrever, não, vou só falar, né? Então aí é rapidinho. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Se vocês virem a nota aí, né, não sei se vocês viram quando vocês entregam, tem uma nota, a nota vai ser mais baixa, porque ele corrige automaticamente as objetivas, mas as discursivas eu que tenho que corrigir. Não corrigi ainda. Vocês estão na fila, tem outras provas para corrigir antes, mas aí depois é que quando eu botar a nota aí vai ficar tudo direitinho lá. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tirar aqui meu. Aqui. Vou tirar minha. Pronto, aqui assim, tá beleza. Opa! Pronto, vamos lá. IoT. Primeira prova. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. A ordem das questões é aleatória, tá? Então, a questão que apareceu para um como primeira, apareceu às vezes como outro, para outro como segunda, então não tem uma ordem de questões, não. Então, pode ser que apareça a primeira aqui para mim, não seja a que apareceu primeiro para vocês, mas com certeza ela apareceu para vocês. Vamos lá, primeiro. Explique com suas palavras e detalhadamente o funcionamento do protocolo MQTT e seu mecanismo de publish e subscribe. Então, basicamente, o que você precisava falar aqui, assim, o mínimo acho que você precisava falar, é que o protocolo MQTT é um protocolo para troca de mensagens que é baseado num servidor e nesse servidor você que é o broker ou intermediário, né? Esse broker intermediário ou broker ou intermediário é opcional. Você falasse que era um servidor, estava bom. Que era um servidor em que você tem uma série de filas de mensagens que são chamadas tópicos
Então, sempre que alguém quer se comunicar, um processo, uma máquina, um dispositivo quer se comunicar com alguma máquina, ele manda uma mensagem para um determinado tópico e essa mensagem fica armazenada naquele tópico, como se fosse uma fila de mensagens. E aí tem alguns outros dispositivos ou computadores que assinam esses tópicos, e aí sempre que tem mensagens novas nesses tópicos, eles recebem essas mensagens assim que eles estiverem disponíveis. Então a ideia é que tem os publicadores e os assinantes. O publicador ele envia uma mensagem que vai ser armazenada nesse tópico para que o assinante possa recuperar essa mensagem do tópico quando ele estiver disponível. Então, assim, basicamente é isso que você precisava falar sobre a questão dos tópicos, né? Que você pode ter vários tópicos, a questão de ter algumas máquinas que publicam mensagens nesses tópicos e a questão de assinantes que recebem mensagens desses tópicos, que assinam os tópicos e aí recebem as mensagens, mesmo que o assinante não esteja disponível naquele momento. Quando ele estiver disponível, ele vai lá e vai conseguir pegar essa mensagem. Então, basicamente, era isso que precisava de falar sobre o MQTT. É o mínimo para falar, né? Fala assim, usa TCP, muito usado no ambiente de OT, não sei o que, tudo isso é um plus a mais, que nem diria o outro. Mas o mínimo é isso aí que eu falei com vocês. Próximo aqui. Eram 10 questões aqui para poder dizer quais eram verdadeiras dentre essas aqui. Então, era o seguinte, são verdadeiras as seguintes afirmações sobre dispositivos e sensores. 1. A primeira aí, o Arduino possui menor capacidade de processamento e memória do que o Raspberry Pi. Verdadeiro. O Arduino é um microcontrolador, ele tem bem pouca memória, bem pouco processador, tanto que ele roda só um programinha, né, que fica a vida inteira rodando lá, que é o loop lá, fica a vida inteira rodando. O Raspberry Pi não, ele já chega a rodar um sistema operacional com vários processos ao mesmo tempo, porque ele tem mais recursos. Ele é um computadorzinho mesmo, na verdade, o Raspberry Pi. Então, essa primeira está correta. Essa aqui eu poderia marcar. O Raspberry Pi pode executar diferentes sistemas operacionais, dentre eles Linux, Android, Windows, etc. Verdadeiro. Tem Linux para ele, tem Android para ele, tem Windows para ele, que é o Windows IoT Core. Né? Então, todos esses podem executar no Raspberry Pi. Um sensor geralmente está conectado a um dispositivo que o controla. Também é verdadeiro. Geralmente o sensor está ligado no dispositivo que controla ele. Aqui também, nessa questão, a ordem das afirmações pode estar diferente na questão de vocês, né? Na prova de vocês. Então, não é porque as 3 primeiras estão certas. Pô, não marquei as 3 primeiras certas. Não tem nada a ver, não. Você fixa mais no conteúdo do que na ordem dos itens. Após se programar um Arduino, não se pode retirar sua alimentação. Caso contrário, o programa é apagado de sua memória. Essa é falsa. Quando você programa um Arduino, o programa fica guardado lá, né? É uma memória flash que ele tem lá. Ela fica armazenada. Você pode desligar o Arduino, ligar ele um ano depois que o programa está lá. O Arduino possui... Então tá falsa. O Arduino possui apenas entradas e saídas digitais, não possui analógicas. Falso. Isso aqui acontece no Raspberry Pi. No Arduino não, o Arduino tem entradas analógicas digitais, tanto que a gente tem aquela função analog read e digital read, né, que é para ler da entrada analógica e ler da entrada digital. Tem sensores analógicos e sensores digitais. A gente usou o LM35, que era um sensor de temperatura analógico, usou o DHT11, que era um sensor de temperatura e umidade digital. Então, isso aqui está falso também. Há bibliotecas disponíveis na internet para Arduino que visam simplificar o uso de diversos sensores. Verdade, né? O DHT11 mesmo foi um que a gente importou uma biblioteca, né? Vocês baixaram a biblioteca, importaram a biblioteca lá no Arduino Studio lá, e aí começaram a usar ele, né? Para você não ter que programar o sensor. Bom, então é verdadeira essa. Arduino e Raspberry Pi são exemplos de sensores. Falso, não tem nada a ver com sensor. Eles são dispositivos que controlam os sensores. O sensor é o sensor de temperatura, de umidade, de pressão, de efeito Hall. A gente usou alguns lá na sala de aula, né? Os sensores podem ser ativos, passivos ou semi-ativos. Falso, porque não existe semi-ativo. Existe ativo e passivo. Ativo é aquele que precisa de alimentação para funcionar. Passivo não precisa de alimentação para funcionar. Só ligar ele já... O LM35, que era um sensor de temperatura que a gente usou. Eu estou dando um exemplo aqui, não precisava dar exemplo não. Tá? O LM35, que era um sensor de temperatura que a gente usou, ele não precisa de alimentação nenhuma. Você conecta ele no Arduino e ele vai dizer a temperatura e tal. Você não precisa de alimentação à parte. Então, os sensores podem ser ativos ou passivos só. Semi-ativos não existem.
O Raspberry Pi pode ser utilizado para controlar diretamente sensores digitais. Verdadeiro, ele tem portas digitais de entrada e saída. Então você pode ligar sensor digital direto nele e botar ele para funcionar. Um Arduino pode controlar diversos sensores simultaneamente. Verdade. Ele tem várias portas analógicas e digitais, você pode usar essas portas, cada uma para controlar um sensor diferente, sem problema nenhum. Então essas são as questões aí, as respostas verdadeiras. Tem 3, 4, 5, 6 verdadeiras e 4 falsas. Pergunta 3. Dado o programa para Arduino abaixo, explique detalhadamente o que ele faz e qual a diferença entre as funções setup e loop de maneira geral, não só nesse programa específico. Então você tem que explicar detalhadamente o que ele faz e dizer o que serve, para que serve o setup e o loop de maneira geral, né? Não só aqui. Então vamos lá. O que eu poderia dizer que esse programa está fazendo? Eu poderia dizer, primeiro que não precisa dizer assim, primeiro se define, não precisa, tá? Não é que está errado, não. Mas eu não precisaria dizer, primeiro eu defino uma variável com valor 2, que é o pino onde o sensor está ligado. Depois eu inicio a console serial para comunicação com o computador. Depois no loop e tal. Não preciso dizer isso não. Eu podia dizer simplesmente o seguinte, que isso aqui parece, pelo que eu estou vendo, que é um programa que está lendo dados, por causa do analog read aqui, está dizendo que eu estou lendo dados de um sensor analógico, né? E o sensor analógico está ligado no pino 2. Né? E que é um sensor de temperatura, porque eu estou pegando o valor que eu estou lendo, estou calculando o valor de tensão, né, baseado que eu estou lendo, e estou, a partir disso, calculando um valor de temperatura. Então, é um programa que ele vai ler a temperatura de um sensor analógico de temperatura que está ligado no pino 2 e vai fazer uma leitura a cada segundo, porque ele faz uma leitura, espera um segundo, faz outra leitura, espera mais um segundo, faz outra leitura. Então fica a vida toda lendo a temperatura, né? Ou seja, lê a temperatura desse sensor analógico a cada um segundo. Você fala assim, isso está bom. É um programa que lê a temperatura de um sensor analógico que está ligado no pino 2, faz uma leitura a cada segundo e exibe o resultado da temperatura e da tensão lida na console lá no console serial, né? No serial que é, ou seja, no computador lá para você ver. E aí isso é o mínimo que você precisava falar. E a diferença entre as funções setup e loop. Quem explicou isso aí, além disso foi explicando linha a linha, não tem problema nenhum não, tá? A diferença entre as funções setup e loop é que a função setup é executada só uma vez na hora que você liga o Arduino. E a função loop ela é executada repetidas vezes enquanto o Arduino estiver ligado. Então essa aqui é executada só na hora que você liga, essa aqui fica executando repetidas vezes enquanto o Arduino estiver ligado. Ou seja, é isso aí, fecha a conta e passa a régua. Beleza? Para vocês não apareceu nota, normalmente aparece nota, essa questão objetiva deveria aparecer nota. Se não apareceu nota, de repente vai lá que é 0, né? Porque você errou. Bom, vamos ver. Vamos lá. Vamos seguir então, né? Vamos seguir com o nosso laboratório. Isso aqui depois eu vou corrigir direitinho, não é muito difícil de corrigir, não são muitas questões. Aí eu vou ter o feriado aí para corrigir para vocês direitinho. Vamos lá. Como estamos aí de laboratórios? Todo mundo conseguiu? O que foi? Então não está com nota. Eu devo ter configurado então para não publicar nota ainda. Acho que eu fiz isso porque eu ainda tenho que corrigir. Devo ter feito. Nem me lembro, falar a verdade. Eu devo ter feito para não publicar a nota automaticamente, porque como eu ainda tenho que corrigir a prova, ele não publica. Ele calcula, mas não publica. Mas não se preocupa não. Nem faz sentido, né? Publicar uma nota pelo meio do caminho, assim, né? Sem ter ela toda. Às vezes gera até confusão. Vamos lá. Como é que estão os laboratórios aí? Todo mundo já conseguiu chegar lá no BigQuery? Né, ou publicar
mensagens e já aparecer lá no BigQuery? Todo mundo chegou nisso? Alguém já chegou a fazer alguma coisa no Data Studio? Como que estão as coisas aí? Que a gente tinha ido, a princípio, até o... Você parou na última aula mesmo, assim, mas a última aula a gente tinha ido até o BigQuery, até a parte de Data Studio. Falei que quem quisesse avançar no Data Studio podia já avançar. Quem não quisesse, hoje a gente iria fazer isso aí. Eu na aula passada, eu acho que eu disponibilizei lá o... Deixa eu ver aqui. Eu não lembrava se eu tinha disponibilizado o questionáriozinho da aula passada, né? Seria de aqui... Eu acho que a aula passada eu não disponibilizei, né, o questionário. Questionário não seria aqui em vídeo de trabalhos. Ah, tá aqui. Aqui tem onde cada um de vocês parou aí, né? Vamos dar uma olhada aqui, que aí a gente fica vendo se tá todo mundo mais ou menos no mesmo ponto. Ou como é que tá. Tô assumindo que vocês mandaram aqui a última coisa que vocês fizeram, né? Gente, normalmente eu olho isso antes, tá? Essa semana que foi tensa, porque tá cheio de prova, cheio de coisa. Eu tô corrigindo um monte de prova, tá meio tenso. Mas vamos lá. Você, o Gustavo, falou que você parou na parte do select, mas funcionou ou não funcionou? Você não chegou a... Você chegou a incluir coisas lá ou não? Ó, o Lucas chegou a conseguir botar coisa lá no BigQuery, então eu tô assumindo que tá legal. Então o Lucas está no ponto de já ir pro Data Studio. O Renan. O Renan. O Renan tá no Firestore ainda. Beleza, o Hugo tá no Data Studio já. Você mandou errado aí, Renan? Então tô vendo aqui que você mandou errado, né? Tá, você fez o BigQuery, chegou a colocar dado lá no BigQuery. Ó, o Marcos. Tem dado aqui no BigQuery também. Beleza. Rafael. Tô vendo que a maioria conseguiu fazer aí de chegar no BigQuery e botar Tentando dado, ver né? onde eu parei aqui, pessoal. Ó, o Rafael também. É porque o legal seria se todo mundo tivesse conseguido, pelo menos a maioria conseguido botar dados no BigQuery, porque é a partir de lá que a gente vai consumir dados pro Renato também. A partir de lá que a gente vai consumir dados pro Data Studio. Aí tô vendo aqui, Gustavo, o seu erro na verdade é porque você tá vendo minha tela aí, né? Que eu tô vendo sua mensagem. O seu erro na verdade são essas aspas simples aqui, que não é aspas simples, ela tinha que ser a crase, sabe? Aquele símbolozinho de crase, não de aspas simples. Ah, deixa eu tentar aqui, peraí. Eu vi que na Esse que é sua o tinha, problema. mas eu não achava qual que era o Isso é negócio. sintaxe de SQL mesmo. Ou Deixa eu então ver. não põe nada, você pode não botar nada aqui também, botar select É, from e quando tirar essas eu não aspas boto simples. nada, ele fala que não tem nada de nenhum dado. Não, tudo bem, então aí é porque não tem nada. Ô, Renan, a gente tá no laboratório 2, acabando o laboratório 2. O 3 precisa do Arduino, aí a gente tem que ver como é que vai funcionar isso exatamente.
O Matheus está no mesmo esquema aqui que botou não botou do BigQuery, não. O Matheus está aí. Matheus está aí, né, Matheus? Você fez o... Deixa eu ver, não. Matheus, você fez então também, né, o BigQuery? Era isso aí, mas você não, você quando consultou o select asterisco from IoT, DHT11 aqui, retornou alguma coisa? Tá botando o dado lá? Bom, a maioria tá alinhada aí, tá direitinho. Só o Gustavo. Gustavo, só você que tá para trás aí. Vou fazer o seguinte, Gustavo, a gente vai dar uma olhada no seu caso aí. Deixa eu só dar umas orientações pro pessoal, o pessoal mexer um pouco no Data Studio. Data Studio a gente vai fazer bem pouco, tá? O Data Studio é um mundo à parte, é um dashboard. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não liguem não que eu vou entrar no Google Cloud com a conta que está no nome da minha esposa, porque a minha já venceu. Há muito tempo já, eu não consigo entrar de novo na conta gratuita. Então eu criei uma no nome dela, só para mostrar para vocês um pouquinho o Data Studio. Porque não tem lá direto no material, não. Normalmente a gente faz isso em sala de aula, eu vou mostrando para o pessoal lá na hora, né? O pessoal abre, eu vou mostrando. Aqui a gente não tem isso, eu criei a conta dela só para a gente poder fazer. Vamos lá. Eu vou entrar aqui. A URL é um pouco diferente, né? Acho que vocês viram lá no material. É datastudio.google.com. Não é dentro, não está integrado lá dentro da Azure, não. Você tem que entrar nisso aqui. Deixa eu ver aqui se ele vai entrar com a minha conta. Se for, eu tenho que mudar. Aqui eu vou ter que mudar. Adicionar uma conta. Estou entrando aqui no nome da minha esposa, que aí eu consegui mais 12 meses aqui. Tá, beleza. Então, acho que se vocês entrarem no datastudio.google.com, vocês vão chegar nessa tela aqui. Na verdade, se eu não me engano, a primeira vez que você entra, ele pergunta se você quer, faz um monte de perguntinhas, se você quer receber anúncio, se você quer receber não sei o quê. Você pode responder não em tudo, se você quiser. Eu respondo sempre não em tudo. Eu não gosto de receber e-mail de... Pronto, voltamos aí, né? Caiu a ligação. Caiu. Vocês estão me ouvindo agora de volta, né? Aqui de vez em quando dá uma queda aí, mas eu consigo voltar relativamente rápido. Vamos lá. O que eu falei com vocês, vocês entram lá em datastudio.google.com,
vocês têm um monte de modelos, se vocês quiserem, depois podem navegar por esses modelos aqui, verem as coisas que eles oferecem. Eles têm um monte de coisa aqui, coisa que você pega do Google Sheets, coisa que você pega do Google Analytics para ver estatística de acesso em páginas, estatística de acesso a canal do YouTube, tem um monte de coisa que você pode ver. A gente vai criar um em branco, porque a nossa fonte de dados vai ser o BigQuery, que a gente está populando lá com dados do GOT. Certo? Então, basta clicar aqui em relatório em branco, e ele vai criar um dashboard em branco. Aqui, ó. E eu tenho que dizer da onde que eu quero pegar os meus dados. Tem um monte de coisa aqui, ó. Posso pegar os dados de uma base de dados. Opa, cadê? Tem um monte. Se vocês olharem, tem um monte de conector. Um monte de lugar que eu posso pegar dados. Do Facebook, anúncio do Facebook, de dados de audiência de Facebook. Você pode visualizar como é que estão como é que está a visualização de uma página comercial no Facebook e tal. Tem um monte de coisa aqui. LinkedIn, não sei o que, um monte de coisa que você pode ver. Pinterest, blá, blá, blá. No nosso caso, a gente vai vir aqui, ó, no BigQuery. Tá vendo? Esse BigQuery aqui, ó. Tá logo no começo aqui, na segunda linha. Você pode pegar de planilhas do Google. Eu vou pegar aqui do BigQuery. Professor, a gente não tá vendo a sua tá tela, vendo a não. tela, não? Ainda bem que você avisou, cara. Eu tô falando aqui como se vocês estivessem vendo. Então eu vou voltar um passo antes aqui. Vou voltar aqui, ó. Estão vendo aí agora? Sim, sim. Então, beleza. Então o que eu fiz foi clicar aqui em entro no datastudio.google.com, primeira vez que eu entro, ele vai me pedir, que nem eu falei, não apareceu aqui porque não é a primeira vez que eu entro, ele vai e aparece aqui às vezes se você quer receber e-mails, tem um monte de perguntinha lá, eu normalmente respondo não em tudo, e aí você cai nisso aqui. Isso aqui eu posso usar vários modelos, que eu mostrei aqui para vocês, tem modelos se vocês quiserem navegar aqui depois nos modelos para olhar, tem uns modelos legais aqui de dashboard. A gente vai criar um relatório em branco, porque a gente vai pegar, a nossa fonte de dados vai ser o BigQuery que a gente criou. Né? E aí o que eu falei é aqui, ó, ele criou um relatório sem título aqui, e eu tenho um monte de fontes de dados aqui, tá vendo? Um monte, ó. Esses são conectores do Google, ele tem 17 conectores deles mesmos, e tem mais um monte de conectores de parceiros, né? Que eu falei, comentei com vocês não estavam vendo, mas da Amazon, tem um monte de coisa aqui. Vocês podem fuçar aí à vontade. A gente vai pegar do BigQuery. Então a gente vai usar esse BigQuery aqui, ó, segunda linha, esse BigQuery aqui. Então é esse cara aqui, a partir desse cara aqui, que eu vou clicar nele, dizendo que eu vou usar, ele vai ser minha fonte de dados, porque é lá que está armazenado o histórico do meu dispositivo, das leituras do dispositivo de OT que eu estou pegando, né? Então eu vou pegar aqui, ele vai me dizer, ó, tá aqui em meus projetos. Então, de que projeto que eu quero pegar? Dos meus projetos, qual é o meu projeto? O meu chama My First Project mesmo, eu não criei um projeto novo, não. Então, aqui no My First Project tem um conjunto de dados que eu criei lá que chama IoT. Opa, cliquei errado aqui. Tem o IoT. Se eu clicar nisso aqui, ele vai abrir o IoT lá dentro do Google Cloud, tá? Eu estou querendo abrir tudo aqui. Eu estou pegando do conjunto de dados IoT a tabela telemetria. É a partir dessa tabela que eu vou pegar. Vou clicar nela aqui, vou mandar adicionar. Pronto, vai criar uma fonte de dados para eu poder gerar meu relatório. Eu estou prestes a adicionar esses dados aos relatórios. Adicionar o relatório, beleza. Então tá meu relatório aqui. E eu digo o que eu quero acionar. Aqui ele está botando a tabelinha. E seria uma tabela de dados. Não tem dado nenhum no meu BigQuery lá, tá? Eu não segui todos os passos com vocês, não. Não tenho lá o meu sensor gerando, nada disso. Eu vou gerar os dados artificiais, que é o que a gente vai fazer, aí vocês vão fazer. Então aqui aparece a tabelinha. Eu posso ver a tabelinha desse jeito aqui, que é para cada dispositivo o record count, ou seja, quantos dados tem. E eu posso vir aqui, é bem tranquilo, eu quero adicionar um gráfico. Quero ver um gráfico aqui do jeito que eu quiser. Ah, não, meu gráfico que faz sentido para eu ver uma série temporal é aqui, série temporal. Tem esses gráficos aqui de série temporal. Isso aqui é um mini gráfico, a gente normalmente usa ou série temporal desse aqui, ou esse suavizado. O suavizado é para não ficar aquelas pontas, né? Ele ir fazendo tipo uma interpolação, e aí o gráfico fica mais suave. Depois a gente pode ver isso aqui. Então, ó, vou criar o gráfico aqui. Posso apagar esse aqui não me interessa. Sei lá. Vou mandar aqui excluir, não me interessa esse. O que me interessa mesmo é ver isso aqui, essa visualização aqui, ó. Posso aqui vir aqui e falar isso aqui. Então aqui, se vocês olharem, ele tem um gráfico eixo X e Y. Aqui, ó, dimensão do período
é o que está no eixo X, que está um timestamp. A dimensão, a métrica, tá aqui, ó, métrica, é o que ele vai mostrar no Y. Que aqui está o record count. Record count é um contador de quantos registros tem na tabela. Então, ao longo do tempo, ele vai mostrar quantas leituras eu tenho. Isso é uma coisa que eu posso querer ver, para ver se quantas leituras o sensor está mandando. Mas se é uma coisa periódica, talvez não faça muito sentido. O que faz sentido é eu vir aqui nos campos disponíveis e dizer, o que eu quero ver aqui é o quê? O que eu quero ver aqui é a temperatura, então vou adicionar essa métrica. E eu quero ver também a umidade. Então, vou adicionar essa métrica também. E eu vou tirar essa métrica aqui do record count, porque não faz muito sentido para mim. Então, eu tenho agora aqui, ó, umidade e temperatura. Umidade vai estar em azul, temperatura em verde. Se vocês olharem, vai estar... Não tem nada ainda, porque não tem nada na minha tabela. Mas assim que eu começar a popular minha tabela, isso aqui vai aparecer no meu gráfico. Beleza? Aqui está a umidade, temperatura. Se eu quiser, eu posso mudar. Como é que eu agrego? Está dizendo aqui, ó, por que agregar? Agregar é o seguinte, porque na hora que ele vai mostrar a escala em X aqui, no eixo X, aqui, né, no eixo horizontal, no X, ele vai mostrar a escala, nem sempre vai na escala caber cada um dos pontos de leitura. Por exemplo, se eu estiver olhando de um ano, ele vai pegar dia a dia, ou de um mês, ele vai pegar de dia a dia, vai mostrar no dia a dia. E aí, como é que eu quero agregar esses dados ao longo do dia? Somar? Umidade e temperatura não faz muito sentido somar. Se eu tivesse aqui contabilizando, por exemplo, número de acessos na minha página, faria sentido somar. No meu caso, talvez faça sentido ou ver o médio ou ver o máximo. Né? Às vezes pode, não, eu quero ver qual foi a temperatura máxima, ou qual foi a temperatura mínima, ou qual foi a temperatura média. Então eu posso botar aqui, por exemplo, eu quero saber qual foi a temperatura média. Aí o nome, isso aqui vai ser... isso é temperatura, não umidade, né? Eu vou chamar de umidade média. E esse aqui eu vou editar também, ó. Só botar aqui que tem um negocinho para editar. Esse aqui vai ser temperatura média. Se eu quiser, eu posso criar um gráfico só com umidade, em que apareça a média, o máximo e o mínimo, por exemplo. Para eu ter uma boa noção. Ó. Umidade média, temperatura média. Agora, eu teria que inserir dados lá na minha base de dados para ela começar a aparecer aqui. Talvez fosse de bom tom, primeiro eu inserir os dados lá, depois aparecer aqui. Vocês estão aí me ouvindo ainda, né? Não caiu não, né? Tá me ouvindo, sim. Beleza. Gustavo conseguiu, tá retornando valor, beleza. Então, aqui no laboratório, isso aí são aquelas questões 6, e tudo isso que eu falei é o que está no 6 aqui. Né? Quer dizer, mentira, tem o 6, o 7 mudou um pouquinho a tela aqui, mas é isso aí. E lá eu chamei a tabela de telemetria, vocês chamaram aí de DHT11DB, mas é questão do nomenclatura só, eu chamei um pouquinho diferente. E aí, tem isso daqui, que vocês têm que rodar lá no Google Cloud de vocês. O que esse cara aqui faz? Esse cara aqui vai gerar dados aleatórios. Vocês lembram que eu falei nisso na aula passada? Isso vai gerar dados aleatórios. Então, eu vou pegar isso aqui, como é que eu vou fazer? Vamos ver aqui, vamos fazer aqui antes juntos, para depois vocês fazerem aí. Vou entrar aqui no Google Cloud. Deixa eu mudar aqui que eu estou usando a conta da minha mulher. Acessar o console. Já viram como é que o professor tá bonito agora? Aproveitei a quarentena aí para fazer uma mudança de sexo, né? Aqui, isso aqui é... Eu vou entrar só não vou entrar em tudo, vou entrar só no Google Cloud, que é o que importa aqui pra gente. Bom, aqui, ó, o Cloud Shell, aqui o meu não tá com nada ainda, se eu olhar aqui, tá?
meu IoT telemetria, meu não tem nada. Eu vou entrar aqui nesse Cloud Shell, porque o Cloud Shell é onde eu vou... continuar aqui. O Cloud Shell é o Shell, normalmente demora um pouquinho para entrar, pelo menos as primeiras vezes. É o Shell onde eu vou rodar esse programinha aqui. Então eu vou pegar esse programa aqui e vou editar ele lá. Aí, esse Cloud Shell, a gente já usou ele é um Linux, né? Então ele tem alguns comandos. Não sei se vocês já usaram o VIN alguma vez na vida, o VI. É um editor de texto que eu vou usar para copiar e colar aquilo ali. Mas dá para copiar e colar direto. O VI é meio chato de usar para quem nunca usou na vida. Se eu pegar isso aqui, deixa eu ver que por incrível que pareça, eu acho que eu estou sem um editor de texto decente aqui. Ah, não, tem o VS Code aqui. Vou dar o Word aqui, então. É só porque eu tenho que editar. Vocês não vão precisar disso, não, mas eu vou ter que editar o nome da tabela aqui, porque a minha tabela é telemetria. Como eu não estou com nenhum editor de texto, tipo um Notepad decente aqui, eu vou fazer isso no Word, acredito? Aqui. Meu Visual Studio tá meio ferrado. Vou fazer no Word, que é o fim do mundo, né? Ter que fazer isso no Word, mas tudo bem. É só o Word entrar, né? Ué. Aí foi. Então, vou pegar esse programa aqui, esse aqui. Aqui. Esse cara aqui, que em vez de DHT11DB é telemetria. Beleza. Eu falei aqui também, vocês quiserem podem fazer. Eu falei que aqui a gente podia mudar isso para 2020, 04. Qual é o dia hoje? Hoje é dia 29, né? Acho que é 29. Então, botei para gerar dados de hoje. Copiar, vou colar isso aqui lá. Posso vir aqui e simplesmente colar. Vamos ver se dá certo. Dá certo. Dá Enter. Ele vai demorar um pouco, porque ele está gerando um bocado de dado. Lembrando aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um for aqui, indo de 0 até 59, né, em minutos, mm de minuto. Depois indo de 10 em 10 segundos em cada minuto. E uma hora aqui, como é que eu estou fazendo? Eu nem lembro como é que eu estou fazendo com hora. A hora aqui, ó. De 10 a 20 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Estou gerando os dados todos e estou inserindo lá na base do BigQuery. Estou gerando um monte de dados aleatórios. Se eu olhar lá agora, vamos olhar aqui, vamos ver se esses dados foram inseridos mesmo. Deixa eu minimizar isso aqui. Vamos vir aqui. Vamos editar uma consulta, um select. Asterisco, from, IoT, pronto, telemetria. No caso de vocês é o outro nome da tabela, né? Sim, cadê? Não está aparecendo aqui não, mas está falando que tem 3.960 registros. Vocês estão vendo aqui? Acho que aqui pronto, olha. 3.960 registros, ó. Ele foi gerando várias temperaturas aqui, tá vendo? Temperaturas e umidades aqui. Coisa que a gente demoraria bastante tempo para conseguir gerar, ele gerou aqui automático. E aí, deixa eu lembrar agora como é que eu faço para atualizar aqui só. Acho que aqui é atualizar dados. Ó, que beleza que não funcionou. Estou só visualizando, deixa eu editar aqui que foi que não funcionou aqui. Bom,
Vou olhar por que não funcionou. Mas isso aqui é para eu gerar uma quantidade de dados que para poder ter dado para poder aparecer aqui. Não sei se vocês entenderam o que eu fiz, os passos. Vou olhar aqui ainda por que não gerou alguma coisa besteira eu fiz. Mas basicamente eu peguei aquele programinha lá. Eu mudei o nome aqui para telemetria, mas vocês não precisam mudar, porque o nome da tabela de vocês está direitinho, o meu não. E a única coisa que eu mudei foi isso aqui, ó. Botei a data de hoje. Só para ficar com dado de como se fosse gerado, ter sido gerado hoje, de 10 a 20 horas de hoje. Fui aqui, não precisa nem estar no BigQuery, eu só preciso abrir o console, né? Cadê agora? Aqui. Eu preciso só abrir o console, copiar e colar aquele texto lá, que ele vai gerar os dados e isso aqui vai fazer, esse comando aqui insere os dados na tabela do BigQuery. Essa tabela do BigQuery vai ficar com, que nem a minha aqui, 3.960 dados meio aleatórios, com temperaturas variando aí de 20 a 23 graus e com umidade variando aí acho que de 85 a 89%. E aí você vai ter um gráfico, né? Só para você ter um gráfico bonitinho. Por que aqui não foi? É um outro problema. Então, enquanto eu estou olhando aqui, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu estou olhando aqui, essa questão aqui, por que não está indo, vocês podiam pelo menos gerar esses dados. Pegar o programinha lá do PDF, copiar, colar e ver e fazer uma query dessa para ver se vocês estão realmente com os... Vocês vão estar com 3.961 provavelmente, ou 2, sei lá, porque vocês geraram uns a mais antes. Eu não tinha gerado nenhum, meu estava vazio. Ele vai gerar 3.960 dados. Então façam isso. Deixa eu ver aqui. Então façam isso. O código está na laboratório 2. Né? Laboratório 2 de Arduino aqui. Esse material aqui. Esse aqui, ó. Arduino na nuvem, parte 2. É o item 9. É esse dado aqui. A única coisa que eu sugeri que vocês mudem é isso aqui para mudar para a data de hoje. O resto a gente até expliquei para vocês na aula passada. Qualquer dúvida, se vocês quiserem, eu explico de novo o programa. Isso aqui é shell script. É um script em bash, que é o shell do Linux, né? Beleza? O resto vocês fizeram. E aí vamos ver por que o relatório não apareceu bonitinho aqui. Vamos ver aqui, peraí. Enquanto vocês vão gerando os dados aqui, eu vou futucando aqui para ver o que eu fiz de errado. Certamente alguma coisa eu fiz de errado. A granularidade aqui está em dia. Opa, começou a aparecer alguma coisa aqui. Dia 29 de abril apareceu aqui. A umidade, que é o azul. E a temperatura apareceu só um pontinho aqui, média do dia. Né? Ele não tá olhando minuto a minuto. Que é o que eu achei que tivesse botando. Beleza. Deixa eu ver por que ele não está acertando aqui, peraí. Eu agora achei que eu tivesse botado minuto a minuto. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar assim, vamos chamar aqui de tempo. Não, posso botar aqui o período? Não, mas não é isso.
Bom, por que que ele não tá? Pera aí, vamos ver. Ele tá pegando os dados de lá, ele só não tá... Vamos ver aqui. Pá, 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 pá. Vamos ver se visão geral aqui só para ver uma coisa. Isso é um record count. Só um valor médio de umidade, que eu acho que está lá no 86 ponto alguma coisa, beleza. Não é isso que eu quero, não. Eu queria que isso aqui ele expandisse para você ver hora a hora e não ver só 0 horas aqui. Se eu visualizar, ele está mostrando 0 horas. Está mostrando só o dia de hoje, ele não está expandindo melhor. Terá o nível do rei. Gente, o que eu tô fazendo de errado aqui? Vocês conseguiram, pelo menos, gerar os dados lá, os 3.900 e tanto? O código é lá no Cloud Shell. Desculpa aí, pessoal. Eu tava olhando aqui e não falei. É lá no Cloud Shell que vocês têm que botar. Você coloca o dado no Cloud Shell que ele vai gerar lá 3.900 e lá vai cacetada. Para aparecer a hora, você teve que ir em recurso, gerenciar a fonte de dados e trocar o campo lá. Em recurso, gerenciar a fonte de dados. Ah, tá aqui, ó. Eu tô pegando só a hora, né? Não tá vindo a hora. Beleza, deve ser isso. É isso aí, cara. Isso aí, você matou a charada. É porque apesar de eu ter botado aqui para ser minuto, eu não tava. A consulta que estava sendo feita no BigQuery não estava pegando o minuto, estava pegando só a hora. Aí agora eu tenho um gráfico mais bonitinho aqui, de 10 horas até as 20 e pouco aí, dos dados gerados aí de umidade e de temperatura. Não estão variando muito, se você olhar, mas vai estar bonitinho, né? Isso aqui eu tenho
temperatura e umidade média, mas eu posso inventar agora as coisas que eu quiser aqui. Vou fazer, ó, uma série temporal, vou fazer suavizar não, vou fazer normal aqui. Vou fazer uma série temporal aqui, vou botar aqui uma, vou mudar um pouco. Vou botar uma aqui em que eu vou olhar só a temperatura e eu vou... Opa, não é aqui não. Caramba, fiz besteira. Vou olhar aqui só a temperatura e vou pegar a temperatura. Vamos tirar essa aqui. Aí, ó. Não é para somar, não. Eu quero a média, temperatura média. Então vai ser a temperatura média. A temperatura média. Eu vou jogar outra temperatura aqui, porque aqui eu vou ver a temperatura máxima. E a temperatura aqui também, porque eu vou querer ver qual é a temperatura mínima. Essa é mínima aqui. Em vez de botar isso, botar ele suavizado. Não sei se dá para perceber muita diferença não, porque é nessa unidade. Um pouquinho, né? Dá para perceber um pouquinho a diferença. O mínimo, máximo e médio de temperaturas, né? Beleza? Basicamente eu tenho isso aqui, que é um gráfico do... Aqui tem umidade e temperatura média, aqui eu botei médio, mínimo e máximo, e à medida que vai gerando dados, eu posso só, isso aqui eu estou editando, né? Eu posso só visualizar, ó, botar para visualizar, posso compartilhar com alguém, ó, quero mandar isso para alguém, para pessoas olharem isso aqui, gerar o link do relatório, ó, gerei o link, beleza, isso aqui, ó, copiei o link, isso aqui. Agora, se eu passar para qualquer pessoa chegar lá e, botar esse link, não, nada a ver, né? Botar esse link aqui, pá. Vai parar porque eu não dei acesso, né? Eu estava acessando com esse daqui. Aí, com esse aqui eu vou conseguir. Eu quero, claro que eu preciso primeiro compartilhar o acesso, né? Mas eu só passei o link lá, né? Tem um link para as pessoas. Aqui, se eu quiser que mais gente, eu tenho que convidar mais pessoas aqui para poder acessar. Posso fazer um download, mas se eu fizer um download, ele não vai ficar dinâmico, não. Aqui eu posso disponibilizar para as pessoas o relatório dinâmico. Aqui, ó, tem um relatório que está sem título, né? Podia vir aqui e mudar o título do relatório para IoT, sei lá. Aí agora, se eu visualizar, tá lá o títulozinho, pelo menos, de OT. Eu botei assim, bem tosco, mas você pode adicionar dados, você pode adicionar título, e botar aqui, sei lá, apenas um teste, só para ficar bonitinho meu gráfico. Ou então, tipo assim, como é que fala? Sensores do laboratório. Laboratório da FAESA, sei lá. Coloco isso aqui, coloco em negrito. Coloco um tamanho um pouquinho maior, porque é um título. Vou criando o meu... Pronto, aí pelo menos fica mais bonitinho agora, né? Não tá alinhado nem nada não, vocês podem tomar cuidado com isso, mas aí dá para você criar umas telas legais, assim, para você visualizar. Ó, aqui eu coloquei aqui, mas você pode ainda vir aqui e dar uma visualizada numa região, ó, daqui até aqui, ó, clica aqui, aí você consegue ver quais são os dados aqui, ó, dia 29 de abril, às 16, tanto era a umidade, tanto era a temperatura, igual aqui, você pode ver qual era, ó, nesse momento aqui,
né, nessa hora aqui, ao longo desse minuto, a temperatura máxima foi 23, a mínima 20 e a média aí 21,9. Aí você vai vendo. Beleza? Vamos lá, vamos ver aí quais problemas que vocês estão aí. Vamos ver se vocês conseguem chegar nisso aí. O objetivo da gente é chegar nisso aí hoje. Deixa eu voltar aqui, me empolguei ali, não fui vendo aqui, tá? Vamos lá. É só dar Ctrl C, Ctrl V. Vocês não estão conseguindo gerar nada? Cara, eu falei a data, eu sugeri de mudar a data só para ficar a data de hoje. Se você não mudar a data, ele vai gerar dados antigos. Não tem, teoricamente, não tem problema não. O nome é o IoT DHT11DB, que já está certo, que já é o de vocês. Não tem que ter nada errado, não. Você pode copiar e colar direto. Deixa eu ver aqui o que vocês fizeram aqui. Vamos ver. Olha, ele está falando aqui que ele não conseguiu determinar a referência para IoT DHT11DB. Você está no projeto. Talvez, será que você precisa botar? Talvez você não esteja no projeto aqui selecionado. Tenta fazer o seguinte, talvez valha para todo mundo. Vocês podem tentar fazer isso. Aqui, nessa parte do código aqui, ó, vou ampliar aqui para vocês verem. Nessa parte do código aqui, que está o bq insert iot.dht11_db, às vezes antes desse iot, coloca o nome do projeto, igual vocês fizeram aqui nesse select, ó. Eu não sei se todo mundo fez isso, mas no select aqui o seu tá marcos-rampinelli.iot.dht11.db. Então, de repente, coloca aqui também o nome do projeto antes do IoT, porque ele não está achando a referência para IoT DHT11DB. Aí você colocando, eu imagino que ele vai achar. Então, roda isso aí só mudando isso, Marcos. E aí eu recomendo que os outros também que não conseguiram façam isso. De repente, por algum motivo, ele não está achando a referência. E aí você botando o nome do projeto antes, né? O nome do projeto aqui, .iot, igual está aqui, ó. Igual está aqui no select. Igual não, porque não tem essa crase aqui, não. Mas o mesmo nome que você botou aqui, a referência completa, coloca aqui também e vê o que dá. Eu tô vendo aqui nos de vocês, nenhum você tá... Vocês tentaram botar... Ah, aqui, vocês botaram marcos-rampinelli.iot. Ah, tá, eu não tinha visto em cima. Teoricamente, não precisaria não mesmo. Só isso aqui já seria suficiente. Mas ele não tá achando. Por que ele não tá achando, cara? Ele não tá achando o IoT DHT11DB aí. Estranho. Muito estranho. Vocês viram que aqui funcionou de cara, né? Eu não fiz nada demais. Eu só criei o BigQuery e pá, fiz isso aí e foi. Rafael, vamos ver o erro seu diferente. O seu no JSON object could be decoded. O seu não tem o JSON. O seu é diferente. Por algum motivo ele não gerou esse tmp dataset.json. Eita. Estranho, isso tinha que ser direto, cara. Não tinha que ter erro nenhum. IoT DHT11, tá lá o cara, bicho. Só um por vez aqui, o Rafael. Faz o seguinte, cara. Roda tudo até antes desse bq insert. Ou então roda de novo. Vê se vai dar esse erro. Só não copia essa última linha, esse RM aqui. Aí a gente olha pra gente ver esse dataset.json, como é que ele tá. Roda até esse bq insert. Não roda o RM, para não apagar
E aí, quando você acabar aí, você me fala que a gente vê um negocinho aí. Cara, é isso mesmo, que você abriu o Cloud Shell aqui, não foi nessa tela aqui? Você tem que estar pelo menos no projeto certo para abrir o Cloud Shell. Não precisa estar no Ô, BigQuery professor, especificamente, não. Oi. é para rodar até o JSON, não rodar a linha do RM. Isso, o Rafael, né? Isso. Isso. Até aqui. Aqui, na verdade, é para gerar o JSON. E aqui é para inserir o JSON na tabela. Então, eu queria só dar depois que você gerar o JSON, eu falei para você tentar rodar isso de novo, só para ver se vai dar o mesmo erro, porque eu achei muito estranho dar esse erro. E Aham. aí a gente depois vai dar uma olhada nesse arquivo que foi gerado aqui, para não apagar ele no final. É porque aqui você gera o arquivo, insere na base de dados e apaga o arquivo para o arquivo não ficar lá. Mas eu tô falando para a gente não apagar, não dar esse último RM aqui, só para a gente dar uma olhada no arquivo antes. Tá bom, vou Beleza? testar aqui. O Marco, Gustavo deu a mesma coisa. O Gustavo deu a mesma coisa. Que estranho, cara. Tem uma coisa errada que não tá certa aqui. O do Renan também. Rafael, Renan, todo mundo com o mesmo problema. O mesmo problema, isso indica que há realmente alguma coisa estranha. Vamos ver no que o Rafael vai gerar aí. Rafael, depois que você gerar, dá o seguinte comando. Ó, todo mundo pode tentar fazer isso. Rodar tudo. E esse último comando, que é esse rm, não roda esse último comando, esse rm/tmp dataset.json, para o arquivo ficar lá. E aí roda primeiro esse comando aqui, ó, wc-l/tmp dataset.json. Esse cara aqui, ele vai ver wc-l para contar o número de linhas. Vamos ver quantas linhas tem o arquivo, para ver se foi gerado. Isso aí, Rafael. Você pode até rodar esse BQ aí, não tem problema não. Ele deve dar erro. E aí, você roda esse wc-l/tmp/dataset.json para ver quantas linhas ele vai retornar. E depois disso, você ainda roda o seguinte comando, que vai pegar as últimas linhas. /tmp/dataset. Eu estou falando para o Rafael, mas todo mundo está com um erro muito parecido, então todo mundo pode fazer a mesma coisa. Roda esse comando aqui, isso é comando Linux, tá? Esse comando aqui é para contar o número de linhas. Esse comando aqui, o tail/tmp/dataset.json, esse comando aqui é para você ver as últimas linhas. Eu vejo as últimas 10 linhas, se eu não me engano, do arquivo. E aí dá um print na tela e me manda aí. Pessoal, isso aqui, na verdade, é porque isso aqui tudo a gente está fazendo, gerando dados artificialmente, só para testar o nosso dataset. Lembrem que isso aí, num ambiente que a gente estiver construindo uma solução mesmo com Arduino, esses dados todos seriam gerados automaticamente pelo esquema que a gente fez lá no Arduino, né? Na verdade, o Arduino ia mandar por todo aquele esquema que vocês, quando publicam a mensagem, chega a mensagem, que é o que está funcionando. O que não está funcionando só é a nossa geração de dados fake para poder fazer teste, né? Aqui, ó. O seu caso, o Marcos, o seu caso, o JSON está correto, né? 3.960 linhas, ele está direitinho aqui. Então, a única linha que você não precisa nem apagar o arquivo, porque a única coisa que a gente tem que rever é porque que ele não está achando o IoT DHT11DB. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho. Eu só quero que todo mundo chegue nesse mesmo ponto aí. O Gustavo... cara, tem uma diferença entre vocês. O de vocês, agora que eu vi aqui, esse eco aqui está separado em duas linhas. Tá vendo aqui, ó? De todo mundo como esse eco está separado em duas linhas, o JSON ficou separado em duas linhas aqui, pode ser esse o problema. Se vocês olharem aí, ó, o do Rafael é a mesma coisa. O JSON está separado em duas linhas. Se vocês olharem o do o do Marcos, tá tudo numa linha só.
talvez ele tenha editado antes de copiar e colar, e botou o eco todo numa linha só. Isso aqui, ó, esse eco aqui, não deixa ele em duas linhas, não, deixa ele numa linha só. Porque esse comando aqui, ele considera que cada linha desse arquivo é um JSON. E aí, isso aqui, beleza, cada linha está sendo um JSON. Esse aqui não. Eu tenho uma linha que é um pedaço de um JSON, outra linha que é outro pedaço de um JSON. Então, antes de copiar e colar, joga para o Notepad, edita e joga tudo para uma linha só. Beleza? Ah, então o Marcos ele pegou o código lá do arquivo, né? E lá no arquivo devia estar certinho. Beleza, então façam isso aí. Aí, pelo menos, todo mundo vai chegar. Ou alguns vão conseguir, ou quem não conseguir, vai todo mundo chegar nesse mesmo problema aqui do Marcos. Pelo menos a gente foca num problema só. O Renan conseguiu, gerou os dados todos ou deu erro de referência? Se você conseguiu gerar os dados, Gustavo, beleza. Não, beleza, os dados estão direitinhos aí, mas você conseguir dar aquela linha do BQ Insert lá? O Gustavo também, né? Então agora Marcos, você que tinha feito certo, só você que tá ferrado agora. Quem conseguiu, já pode ir lá no Data Studio lá e gerar um gráfico bonitinho, só pra gente ver um gráfico bonitinho aqui, né? Pra ver se gerar uns gráficos assim, ó, de umidade, temperatura, dá uma fuçada lá. Você, Marcos, tá com um problema que é complicado, hein? Muito estranho, ele não tá conseguindo achar essa referência, cara. Query erro in search operation cannot determine reference for IoT DHT11 underscore DB. Cara, por que ele não tá achando isso, sendo que esse cara tá aqui? É muito louco isso, muito estranho. Muito, 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 muito estranho. Peraí. Isso aí, gerou as 3.000 linhas. Ah, então show de bola. Então, Marcos, o seu caso, cara, você não tá conseguindo, ele não tá conseguindo, voltando aqui, ele não tá conseguindo achar a tabela, o que é bastante, bastante estranho. Bom. Eu acho que tem algum jeito. Ô, Renan, a gente já volta aí. O que foi, Marcos, aqui? O que você quis mostrar aí, Marcos? Eu não entendi, não. Mostrar que a tabela tá lá, é isso? Não, beleza. Eu acho, cara, que é o que você usou lá e não foi, né? Eu quero ver, talvez tenha, pra gente não ficar batendo cabeça, talvez tenha um jeito no BigQuery aqui de fazer o que a gente fez ali no modo na console. Talvez tenha um jeito de fazer isso aqui aqui no modo gráfico. Deixa eu ver.
O Renan e o resto do pessoal aí que estava querendo saber como é que tinha sido feito a tabela. Matheus, não está gerando o quê, Matheus? Enquanto o Matheus responde aí, Marcos, a gente vai ver o seu caso. E o Renan e o resto do pessoal que estava perguntando como é que eu fiz o gráfico, eu tive que ir lá no Data Studio, né? E aí no Data Studio, na hora que você manda, na hora que você manda gerar um novo relatório, tem aquele maisinho, ele vai aparecer aqui embaixo, na parte de baixo, quais são as fontes de dados, você escolhe BigQuery, e aí você começa a gerar isso aqui que eu fiz, adiciona um novo gráfico, do tipo série temporal, né? Aí quando adicionar um gráfico do série temporal, você pega os campos disponíveis aqui e arrasta aqui para métrica, né? Para aparecer a umidade e temperatura aqui na métrica, né? Vai chegando lá, você vai pulsando um pouquinho, você vai vendo. Matheus, depois você me diz aí o que o seu não está gerando, que eu não sei. Marcos, vou fazer uma consulta aqui para um cara muito inteligente, que é um tal de Google. BQ Insert. E ele está falando aqui que sem arquivos? Como assim sem arquivos? Sem registros, você está falando na tabela? Cara, deve ser 100 não. É porque ele está visualizando os primeiros 100 de 3.900 e não sei quanto. Ele vai gerando, vai botando de 100 em 100. Deve aparecer lá de 0 a 100 de 3.900 e sei lá quantos. Olha aí para você ver isso, se não é isso. Isso aí. Funcionou. Matheus, você não consegue. Deixa eu ver o que é. Então, porque quando você botou só o nome da tabela, ele não vai achar, não. Mas o Matheus, não, quem foi? É o Matheus. Cara, com isso aqui que você copiou, não tem mensagem de erro aqui, não dá pra gente saber o que aconteceu, né? Você não tem como capturar a tela, não? Você dá um print screen na tela, mano. Aperta a tecla print screen e manda ela. Não, você der um print screen, você consegue dar um Ctrl V aqui e colar a tela. Você apertar print screen aí, der Ctrl V aqui, ela vem. Deveria, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Vocês aí, como é que vocês estão capturando a tela? Dá uma ajuda aí pro Marcos, para ele saber aí como é que vocês estão calculando. Pro Marcos não, pro Matheus aí, para vocês verem como é que eles estão calculando. Como é que vocês estão capturando. Eita, que não saiu essa frase. Cannot determine reference. Deixa eu ver se aqui eu falo uma coisa.
Cara, estranho, tá? Pelo que tá aqui, deveria estar funcionando aí. Cara, você pode rodar esse código? Na verdade, você pode rodar, mas o problema é que você pode baixar o SDK do Google Cloud na sua máquina e rodar tudo isso a partir da sua máquina conversando com a nuvem. É muito mais trabalhoso, entendeu? É muito mais trabalhoso, mas dá para fazer. Você pode baixar, tem um jeito de você baixar o SDK do Google Cloud a sua máquina, o SDK não, é o GUI do Google Cloud, é um pacotinho, e você roda tudo isso a partir da sua máquina. Você vai ter que dar as credenciais, você tem um jeito de configurar as credenciais e gerenciar a partir da linha de comando da sua máquina. Agora, eu acho mais prático no Cloud Shell porque você não tem que instalar nada na sua máquina, entendeu? Agora, cara, tá muito estranho esse seu aí. As marcações, que marcações? Aqueles raios aí no meio da. Se eu tiver 3.000 de exemplo. Né? Tipo uns. Aqui não tinha um raio azul passando no meio do gráfico. Não, Uma raio azul não, cara. Aquilo é o gráfico. mas como que habilita a setinha aí? Isso aqui que você tá falando. Isso, Não. isso. Isso aqui que tá passando assim, isso aqui é o gráfico. É a temperatura variando ao longo do tempo. Isso é porque você não, talvez você não tenha, eu não sei, você botou essa métrica aqui de umidade ou de temperatura? Deixa eu ver aqui. Quando você gera o gráfico automático, aqui se eu adicionar um novo gráfico, vou botar aqui que talvez tenha sido o que você fez. Você mandou adicionar um novo gráfico, disse aqui que era série temporal, não foi isso? Isso. E botou o gráfico aqui. Quando você faz isso, não sei se foi isso que você fez só, ele coloca a métrica aqui, o record count. Bom. Você... sabe qual é o problema? Não. O problema é que como você não botou os dados atuais, né? Então, você tem na sua tabela, olha só qual é o problema, aquele negócio de não mudar a data que eu falei. Na sua tabela tem dados de hoje, de semana passada, tá? E tem dados de um ano atrás. Porque o de semana passada foi o que você inseriu. E de um ano atrás foi o que você inseriu agora pelo código, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Aham. Então, se olhar a escala, tá aqui, isso pode acontecer com quem fez isso. Vai aparecer aqui desde 2019, que é quando a data que ele inseriu, até agora, porque aqui no final deve ter em algum lugar aqui um dado de hoje. De hoje não, da semana passada, porque tem um registro lá da semana passada. E aí ele acaba não cabendo na escala e ficando só isso aqui. Tem um jeito de você aqui fazer um filtro na série temporal e dizer o seguinte: vamos selecionar um campo aqui, por exemplo, o timestamp, eu quero só o que seja menor ou igual, ou menor, sei lá, que o dia tal. Aí você fala assim, eu quero só o que é menor do que, sei lá, outubro de 2019, sei lá, ali era outubro, né? Então, novembro de 2019, por exemplo. Se você fizer isso, opa, acabei não fazendo aqui. 2019, novembro, dia 1º de novembro, sei lá. Então eu vou pegar só o que é e salvo isso aqui. Pum. Salvei isso. Ele vai filtrar meu gráfico aqui, vai aparecer só o que era menos do que novembro de 2019. E aí ele vai jogar fora essa parte do gráfico toda aqui, vai ficar só nessa partezinha do gráfico aqui. Você entendeu? Entendi. Tenta fazer isso aí, que aí você filtra só o anterior. Aham. É aqui no... Você viu onde que é, né? Eu vi adicionar É aqui filtro. no filtro. É aqui no filtro, né? Na hora que você seleciona o gráfico, você vem aqui em filtro, adicionar um filtro, e aí eu criei um filtro de timestamp já. Você adiciona o filtro, né? Adiciona um filtro aqui e coloca o filtro que você quer.
Aham. cria o filtro dizendo, ó, pega só lá de 2019, aí ele deve mostrar bonitinho assim. Você entendeu o Beleza. problema, né? Aham, entendi. Todo esse tempo aqui seu tá compactado em um pontinho só. Eu vi que tinha uma leve oscilação. É É isso. isso. Beleza. Beleza? Beleza. Ahn, então, o seu, o Rafael, é a mesma coisa do coisa. E você está fazendo o record count, né? Que é contagem de record, não temperatura ou umidade. Você não mudou. Você tem a questão do tempo, que eu acabei de falar aqui com o. Com quem mesmo que foi que eu falei, que eu nem me lembro mais, com alguém aqui que eu falei. A questão do tempo foi com o Gustavo. A questão do tempo e que você tem que filtrar para o tempo passado, para mudar a data. E o seu também você está usando o record count. Você não veio aqui, ó. Opa, desculpa. Você não veio aqui e nas métricas apagou o que tinha e inseriu a temperatura e a umidade. Mesmo assim, inserindo a temperatura e a umidade, você ainda tem que vir aqui e botar o valor médio, e não o valor, a soma, porque o padrão vai ser soma. Se eu botar soma, ele vai somar a umidade, não faz muito sentido. Então você tem que adicionar um gráfico. Você ainda botou o gráfico série temporal suavizada, não tem problema não. Mas você tem que adicionar o gráfico. Vocês, no caso de vocês têm que vir aqui, esse cara aqui. Não vou tirar. Primeiro eu tenho que botar outro, senão eu não consigo tirar ele. Eu tenho que botar aqui a temperatura, tenho que botar aqui a umidade. Eu vou tirar o record count, que não serve para nada, é contar o número de registros. E aqui, em vez de soma, eu vou botar tudo média. Eu quero valor médio de temperatura, quero valor médio de umidade. Beleza? O meu já fica bonitinho de cara porque o meu tem só dados de hoje. O de vocês tem dados de 2019, vocês não botaram a data de hoje. Então, depois disso aqui, você ainda tem que vir aqui no filtro e adicionar um filtro, né, um filtro de timestamp e dizer que eu quero que o campo timestamp, eu escolho aqui o campo timestamp, seja menor do que dia 1º de novembro de 2019, por exemplo. Né, e salva, que aí ele vai pegar só dados de 1º de novembro de 2019. Matheus, você ainda está com problema no cálculo e o Marcos também, né? Matheus, o problema é que eu não sei qual é a mensagem. Tenta copiar qual é a mensagem de erro que está aparecendo, pelo menos. Você copiou o código aqui, a mensagem de erro você não consegue copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V? E o Marcos também não está indo. Vai entender por que você não está conseguindo achar referência para essa tabela. Tenta dar o Marcos. Peraí, caramba. Matheus, pode. Opa, o que tinha de errado aí, Marcos? Matheus, compartilha a tela. Boa, vai lá, compartilha a tela que a gente dá uma olhada. Acho que é só você que tá parado lá. Eu tenho mais um tempinho, porque daqui a pouquinho começa a outra aula, mas dá pra gente ver. Vai lá, Matheus, compartilha a tela aí que a gente dá uma olhada. Vamos ver aqui qual é o problema. Cara, ele não deu erro não, não foi não? Eu acho que foi, cara. Não, olha aqui primeiro, deixa eu ver aqui, ó, no BigQuery aqui. Ver aqui no BigQuery aqui. Isso, baixa aí, baixa aí. Faz uma consulta aqui. Paga essa consulta aqui. Isso, pode ser. Manda aí, manda ver. Tá limitando em 1000, tranquilo. Syntax select list must not be. Ah, desculpa. Fecha aqui, fecha. Faltou um asterisco. Põe aqui, select asterisco from. Select. É porque aqui, ó. Entre aí, asterisco.
para selecionar todos os campos. Pronto, dá a executar. Dá uma arrasta aí para cima para a gente poder ver os resultados. Tá aí, ó, tá tudo aí, cara. O seu funcionou direitinho, tá tudo gerado. Aí tá assim, por quê? Porque você não fez aqueles esquemas que a gente falou agora. Então o seu não tinha erro, não. Vem aí, seleciona aí, tá? Série temporal. Tira não, tá? Temperatura, umidade média, beleza. E seu problema é que você não botou o filtro lá. Vai lá, filtro, adicionar filtro de série temporal, vai lá, clica aí. Incluir, seleciona o campo aí, timestamp. Timestamp aqui, seleciona um campo. Porque você vai pegar só as medidas mais antigas, né? Timestamp. Uma condição, põe menor ou menor igual, sei lá que tem. Tanto faz, menor ou igual, pode ser essa aqui. Menor. Você quer pegar só as medidas mais antigas, porque com esse código você acabou de inserir medidas lá em 2019. E você quer que veja no gráfico só as medidas de 2019. Menor, lá embaixo, põe para baixo. Menor. Menor que. Então você. Isso aí. Você não quer. E aí, seleciona. Aí, coloca uma data aí, 1º de novembro de 2019, por exemplo. Por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Porque você gerou agora 3.900, sei lá quantos dados, em 2019, outubro de 2019, se eu não me engano. Vai lá, pode salvar. E você tem também, que a gente na aula passada fez, a gente gerou uns dados na data de hoje. Tá, beleza. Agora vem aqui isso tá beleza, tá pegando os dados na data certa aí. Mas vem agora aqui em recurso. Eu tô apontando aqui, recurso. Menu lá em recurso, do lado de organizar tem recurso. Menor do que qualquer data que seja ano passado, por exemplo. Você pode pegar menor do que 1º de janeiro de 2020, tanto faz. É para você não pegar, Renan, o filtro é só para você não pegar o... Não, vai em recurso, é o penúltimo menu lá. É para você não pegar o dado que a gente gerou dando o publish lá, para a gente publicou os dados, e a gente publicou dados com data da semana passada, ou dessa semana, não sei quando você fez. Gerenciar fonte de dados adicionadas. Você vai gerenciar a fonte de dados que foram adicionadas. Entendeu? É só para tirar aqueles lá. Manda editar. E você está pegando dessa tabela, a gente vai editar, porque ele, como padrão, ele pega um timestamp com só ano, mês e dia. E você quer mudar isso aí. Então, onde está aí data AAMMDD, que é ano, mês e dia, clica aí para poder você mudar isso. Isso aí. Então, você vai em data e hora, que é um campo de tempo. Você quer data, hora e minuto. Aquele, acho que é a última opção. Isso aí. Essa aí. E manda dar um concluído. Porque agora você está pegando da base de dados, pode dar fechar ali. Fechar. Você está pegando da base de dados o dado com informação de data, hora, minuto. Agora você tem que vir aqui em dimensão do período, dimensão, eu acho. Dimensão ali do período. Lá no série temporal ali. Direita. À direita ali tem dimensão do período aqui. Dimensão do período. Onde está escrito tempo. Mais para baixo. Aí para cima, isso aí, o verdinho aí, edita isso aí. Clica no, não, aí não. Se você botar em cima do calendáriozinho, aparecer um símbolo de edição aí. Aí, edita. Tá certo aí. Vê o de cima aqui, dimensão do período. Tá certo. Então, não, desculpa. Pode fechar aí. Pode fechar, não é isso não. É o filtro lá. Eu acho que é o filtro. Aí é o filtro. Clica aí no filtro. Remove esse filtro. É porque o filtro tem um xizinho. Adiciona filtro. É porque o filtro está criado para Vai lá, clica em filtro de timestamp, clica no filtro. Não, edita o filtro. Não tem um editor de filtro, não? Aí, edita. É porque
timestamp é menor que, seleciona a data aqui, tá 1/1 de 1900, muda esse troço aí. É porque ele se perdeu, porque agora a data tem minuto também, né? Então muda isso aí para 1/11 de 2019, isso aí. Dá um salvar lá. Tá? Pode ser 0 hora, tanto faz. Agora deve funcionar. Pronto, beleza. Você entendeu? É porque você criou um filtro quando antes o dado não tinha hora e minuto. Aí você mudou o dado para ter hora e minuto. Aí o filtro já não funcionava mais, ele se perdeu um pouco. Então agora foi direitinho. Não sei se você entendeu aí o passo que a gente fez, né? Mas é isso aí. Beleza, Renan. Então é isso aí, cara. É só para vocês gerarem um dado, que é um dado que você pode gerar, pode compartilhar com as pessoas, pode visualizar. É uma forma de visualizar o que está acontecendo no seu ambiente de IoT. Beleza? Todo mundo conseguiu aí? Alguém não conseguiu? Show de bola. É isso aí, pessoal. Beleza, cara. Então, que bom que vocês conseguiram. O objetivo era a gente chegar até aí e montar um relatóriozinho. A única coisa que ficou faltando a gente fazer é gerar dado de verdade, né? A gente está simulando os dados, mas que nem eu disse para vocês, até para gerar nesse dataset, a gente não consegue usar dado de verdade não, porque aqui eu tive que, manda um print dessa telinha aí do dataset. Eu não criei lá, vou criar lá agora. Vou criar agora aqui o envio. Hoje é dia 29. Vou criar agora aqui, pessoal. Deixa eu só, enquanto eu estou criando aqui, deixa eu só comentar com vocês. A gente, de qualquer forma, mesmo se estivesse no laboratório com o Arduino mesmo, essa parte a gente gera os dados artificialmente, porque eu gerei 10 horas de tráfego. A gente não tem 10 horas para ficar no laboratório. E 20 minutos no laboratório, meia hora no laboratório, você não consegue gerar dados suficiente para ter um gráfico bonitinho. Então, a gente normalmente eu gero esses dados aleatórios mesmo, de qualquer forma, né? A gente vai fazer esse recesso semana que vem, né? Na outra semana a gente volta, até lá as notas vão estar todas direitinho. Eu queria botar aqui, eu vou botar os envios de trabalho. Eu não sei se vocês lembram, mas essa parte prática toda vale também tanto na C1 quanto na C2, o que vocês fizeram, então eu tenho isso aí mais ou menos certo. É só fazer que nessa parte vocês tiram a nota máxima. E tem aqueles questionários também que valem nota. Eu vou botar aqui uma nova atribuição com a data de hoje. Eu não tenho uma posição oficial, amanhã eu vou ter uma reunião com a coordenação, eu não tenho uma posição oficial ainda, se a gente vai conseguir distribuir os Arduinos para vocês ou não, mas com certeza na semana depois do recesso eu vou ter essa informação toda direitinho, como que a gente vai caminhar daqui para frente, porque no fundo a gente já fez, com isso aqui, a gente fez tudo que daria para fazer sem ter o Arduino na mão. Aí, aula 2904. Pronto, aí vocês mandem lá os prints direitinho, só para eu ter registrado direitinho quem fez tudo até o final e tal, beleza? Aí vocês mandem os prints lá. Não deixem de mandar não, tá? E aí até semana que vem, eu vou ter... até semana que vem não, desculpa, até a volta eu vou ter direitinho como é que isso vai funcionar, como é que a gente vai funcionar daqui para frente na disciplina. Que bom que vocês conseguiram fazer. Isso aqui no dataset dá uma visualização legal. O passo seguinte seria a gente introduzir um Arduino para poder gerar esses dados que a gente está fazendo todos lá, ou publicando manualmente, ou gerando aleatoriamente que a gente fez. A gente gerar a partir de um Arduino real, né? E aí mandar para a nuvem, que seria fazer a parte do cliente, que é a parte 3 do laboratório 3, está lá em envio de trabalhos. E depois a gente faria um laboratório com toda essa infraestrutura que a gente está botando na nuvem, a gente fazendo localmente, na própria máquina, né? Quando você quer fazer uma coisa mais simples, menos custosa, que você não quer contratar o serviço de nuvem. Você pode fazer essa infraestrutura, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente consegue fazer localmente também. Para instalações menores, às vezes vale a pena. Você tem um computadorzinho simples, você consegue botar tudo funcionando. Para uma indústria, para uma coisa mais pesada e tal, que você tem, ou quer mais garantias, você tem muitos dados, aí a nuvem é a solução mais legal. Beleza?
Vou deixar vocês aí. Não achou? Pô, peraí. Vou ver aqui agora. Ah, gente, foi mal. Eu não botei. Eu não tornei visível. Vai estar lá. Vai estar lá agora. Pronto, agora se você for lá, vai estar lá. Beleza? Vocês coloquem lá, então. Não se preocupa não, se vocês não fizerem agora, vocês podem fazer daqui a pouquinho. Não tem estresse nenhum, não. Beleza? Pessoal, boa noite aí para vocês. Bom descanso aí semana que vem. Na outra semana a gente volta no mesmo bate-horário, com a mesma reunião aqui na terça-feira, né? Beleza? Boa noite aí para vocês, um abraço. Que bom que a gente conseguiu chegar até onde chegou aí. Boa noite.